Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula nós vamos falar sobre o sistema capitalista. Como aconteceu a transição entre o feudalismo para o capitalismo no mundo. Bem, o objetivo da nossa aula seria conhecer as mudanças da transição do feudalismo para o capitalismo, bem como algumas características desse sistema político-econômico. Mas antes disso, o que é feudalismo e o que é capitalismo? Já parou para se perguntar? Muitas vezes na internet nós ouvimos as pessoas falando de capitalismo, socialismo, feudalismo, mas o que é tudo isso, né? É o objetivo da nossa aula. Então vamos lá. Refletindo aqui. Você conhece o sistema feudal e as suas características? E como ocorreu a transição do feudalismo para o capitalismo, afinal? Lembrando que na geografia nós vamos abranger esse tema de uma forma bastante leve, perto do que acontece com a história, porque a geografia ela estuda as relações dos seres humanos com o lugar onde elas vivem, né? Com o planeta onde elas vivem. Então, para nós conhecermos melhor a atualidade, é bom dar uma olhada um pouquinho no passado. Vamos às características do sistema feudal. O sistema econômico precursor do capitalismo e vigente no continente europeu era o feudalismo, que teve início no século V e fim no século XV. O mesmo se caracterizava por uma economia agrária e autossuficiente dos feudos, divisão de classes, onde nós tínhamos o clero, a nobreza e os servos, né? Que aí entra toda a questão dos camponeses, os trabalhadores ou a maior parte da população. Não havia trabalho assalariado, então não havia necessidade de salário, dinheiro, né? As trocas comerciais elas eram feitas de forma diferente. Muitas vezes em um feudo, a família de camponeses trabalhava em um terreno que era do senhor feudal e não deles. Eles tinham ali um espaço para plantar, para produzir, e uma parcela significativa do que eles produzissem era do senhor feudal, beleza? Os servos trabalhavam e ficavam só com uma parte da produção para eles. Lembrando que nós estamos falando de um período exclusivo da Europa medieval. Apesar de existirem falas, né, de Japão feudal, China feudal, são formas de tentar ocidentalizar, né, trazer mais para as nossas línguas aqui o que aconteceu com eles. Mas foi de uma forma um pouco diferente. Apesar de também existirem castelos e espadas, não era bem igual o que aconteceu na Europa. E afinal, por que é importante entender o que aconteceu na Europa? Na nossa sociedade, a sociedade ocidental, os acontecimentos da Europa lá atrás, há mais de 500 anos, ainda refletem em costumes, culturas e acontecimentos recentes. Bem, a infraestrutura do sistema feudal. Nessa imagem aqui nós conseguimos ver ali a fortificação, né, o castelo onde vivia muitas vezes o rei, né, o senhor feudal, onde vivia o alto clero também, muitas vezes alguns cavaleiros, né, que eram de cargos muito importantes. Nós temos ali toda essa parte ali onde está numerado com o número 1, né, as reservas ou manso senhorial, que eram os lugares de reserva mesmo do senhor feudal. A casa do senhor, né, que seria o próprio castelo, a própria fortificação. O manso servil, que eram onde as pessoas plantavam a mando do senhor feudal. E depois tinham ainda as terras comunais, que eram comuns, como o próprio nome diz, a toda a população que vivia naquela região ali. Bem, como se dava a divisão de classes nessa época, né? A sociedade era basicamente agrária, o excedente era trocado nas pequenas cidades comerciais e o clero tinha muita influência. A igreja era muito importante e justamente pela grande presença da igreja, a maior parte dos acordos que aconteciam nessa época, eles eram por questões de honra. As pessoas juravam servir alguém
e cumpriam esse juramento, algo que hoje em dia talvez não funcionasse mais tão bem. Na sociedade, então, havia o senhor feudal, o rei, o líder daquele povoado, daquele povo, o clero representando a igreja, logo abaixo os nobres e guerreiros. Então ali estavam os ricos da época, os que tinham como comprar armaduras e armas de modo geral. E abaixo os servos, que incluíam todas as áreas mais baixas, como os artesãos, os agricultores mesmo, o trabalho mais braçal estava na parte dos servos. Bem, e o capitalismo, afinal, né? Como que vai acontecer essa transição? Como que aquele modelo econômico que foi quase milenar acabou virando para o capitalismo? O capitalismo começou a se desenvolver com a crise do sistema feudal. O que será que levou a essa crise? Olha só, mais ou menos ali pelo século XIV, o mundo vivia uma grande pandemia, né? A peste que vinha matando milhares de pessoas, quase extinguiu a humanidade na Europa, foi uma das responsáveis pela crise do sistema feudal, mas não a única, né? Surgiu no século XV, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a partir da decadência do sistema feudal e do nascimento de uma nova classe social, a burguesia. Com as crises feudais, os senhores feudais passaram a comercializar títulos. E, entre esses títulos, alguns comerciantes que tinham conseguido acumular riquezas acabavam comprando pequenas fortificações, chamadas de burgos. E é justamente daí que vem o nome de burguesia. Essas pequenas fortificações foram se tornando lugares mais comerciais para que se movimentasse cada vez mais dinheiro mesmo ali. A burguesia acaba ganhando tanto destaque que muitas vezes eles ultrapassaram os próprios senhores feudais em questão de representatividade. E não à toa eles dão origem ao sistema capitalista. Bem, a classe burguesa podia ser dividida em três, né? A alta burguesia, formada somente por aqueles mais abastados, os quais realmente detinham os meios de produção. Nós temos também a média burguesia, com comerciantes e profissionais liberais, e por fim a pequena burguesia, que seriam os artesãos, os pequenos comerciantes, aqueles que não detinham muitos meios de produção, mas ainda tinham alguma coisa. Vale lembrar que, até a atualidade, grandes empresas que existem começaram nessa época, lá na alta burguesia. Então, desde esse período, nós temos pessoas das mesmas famílias, numa certa forma, no poder econômico global. Bem, o início do sistema capitalista. A transformação dos camponeses em trabalhadores assalariados, a retirada dos meios de produção, como ferramentas e instrumentos agrícolas, terras e etc., a migração desses servos para os burgos, as cidades comerciais, a formação de uma pequena classe burguesa detentora dos meios de produção e o desenvolvimento do comércio estão entre as causas originárias do capitalismo. Uma das primeiras coisas que acontece com o surgimento dos burgos é justamente a propriedade privada. Lembra que antes eu falei das terras comunais, naquele mapa ali simplificado? Essas terras comunais deixaram de existir. Agora passam a ser comercializadas. Então aquele camponês que vivia, né, da agricultura, ele perde o principal meio de produção, que é a própria terra. E a partir dali ele só tem a própria força de trabalho. Por isso a classe, muitas vezes, do camponês se torna proletariada, né? As classes mais baixas naquela ordem antiga ali da sociedade medieval vira proletariada. O surgimento da moeda, ou do dinheiro, né? O surgimento da moeda, que passou a ser trocada por uma das mercadorias, assim como a burguesia passou a acumular cada vez mais riquezas,
pois a lógica de produção autossuficiente dos feudos foi substituída pela lógica de produção para a acumulação de riqueza, aspecto central do capitalismo. Se no passado todo feudo produzia de tudo um pouco, agora os burgos passam a se especializar. O dinheiro passa a ter um certo valor econômico. Todos os países que iam surgindo naquela época passam a dar mais valor ao dinheiro. Não simplesmente um pedaço de papel, mas agora aquele pedaço de papel ou aquele pedaço de metal tinha um valor real. Com aquela quantidade de papel ou metal, você conseguiria comprar terras ou ouro assegurado pelos países. Bem, ainda existe, só a título de curiosidade, uma ilha onde essas pedras dessas fotos elas são usadas como moeda de troca até a atualidade. As pedras com valor monetário circulam há vários séculos na ilha. Embora ninguém tenha certeza de quanto a prática começou, só deve ser bem pouco prático carregar uma pedra desse tamanho para usar como moeda de troca. Vamos para uma primeira atividade. Analisando o que estudamos até agora, explique quais as causas originárias do capitalismo e agora é com vocês.
A transformação dos camponeses em trabalhadores assalariados, a retirada dos meios de produção, como ferramentas, instrumentos agrícolas, terras e etc., a migração dos servos para os burgos, que eram as cidades comerciais, a formação de uma classe burguesa, detentora dos meios de produção, e o desenvolvimento do comércio estão entre as causas originárias do capitalismo. Bem, dando continuidade, vamos falar um pouco sobre as manufaturas. Assim que os burgos começam a ganhar destaque como cidades comerciais, é importante lembrar que os burgueses passam a deter os meios de produção, dentre eles barracões, onde eles contratavam pessoas que muitas vezes vinham do campo sem ter outra opção para produzirem. Num primeiro momento, as manufaturas eram muito artesanais. Você tinha no barracão muitas pessoas fazendo artesanato e produzindo manufaturados, né? Daí que vem o nome, que seriam os mais diversos produtos usados na época. Os produtos manufaturados passaram a ganhar grande importância no mundo, passando até muitas vezes de produtos extraídos direto da natureza. Os burgueses foram se tornando cada vez mais ricos. E cada vez a necessidade de acumular mais riqueza fez com que esses barracões fossem cada vez mais modernizados. Daí, das manufaturas, surgem as primeiras indústrias, quando as pessoas passam a colocar máquinas, inventar formas de produzir mais, e é aí que começa a Revolução Industrial. Bem, a propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção pertencem predominantemente a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Em muitos países capitalistas, no entanto, o Estado detém vários meios de produção por meio das empresas estatais, que atuam em áreas como da telefonia e da mineração. No Brasil, o nosso país, até a atualidade existem algumas grandes empresas estatais, como é o caso da Petrobras, que é uma empresa que pertence ao país e ela desenvolve, ela produz derivados de petróleo, né? Ela extrai o petróleo da natureza e produz derivados de petróleo. Existem questionamentos sobre a validade de desestatizar essa e outras empresas, mas isso é algo que gera muito debate. Bem, dando continuidade, lei da oferta e da procura é uma das características do capitalismo. Como funciona essa lei da oferta e da procura? Basicamente, quanto mais produtos eu tenho para oferecer e menos pessoas eu tenho para comprar, mais barato vai ser aquele produto. Foi assim que Ford, lá atrás, ele conseguiu em parte realizar o sonho dele, que era fazer com que grande parte da população tivesse um veículo automotivo. Nas empresas que levam o mesmo nome dele, eles passaram a desenvolver o sistema Fordista, fabricando vários carros até que tivesse uma oferta muito grande a ponto de baratear o preço desses produtos e, de certa forma, dominar o mercado naquele período. Sobre economia de mercado, as empresas que decidem como, quando, quanto e onde produzir, estabelecendo o preço e as condições de circulação de mercadorias, de acordo com a lei da oferta e da procura. Atualmente, as empresas elas se baseiam muito nisso. Elas muitas vezes veem mais possibilidade de conseguir lucrar mais produzindo menos, forçando a lei da oferta e procura de uma forma contrária ao que foi feito no passado, diminuindo a oferta, deixando com que a procura aumente. Os produtos são valorizados. Para quem gosta de videogame, deve saber o que tem acontecido nos últimos tempos, que os videogames ficaram absurdamente caros no mundo todo. Bem, sobre a concorrência. A concorrência amplia as opções de compra do consumidor e pode reduzir os preços. E o trabalho assalariado, por sua vez, o trabalhador recebe um salário, que por sua vez também é influenciado pela lei da oferta e da procura. Então, assim, uma coisa que nós conseguimos perceber, na sociedade capitalista nós temos quem detém os meios de produção, que são as grandes empresas do mundo, e do outro lado nós temos a sociedade,
né, que nós chamamos de proletária. São as pessoas que trabalham em troca de salário. Lembrando que, mesmo que a pessoa seja dona de um pequeno negócio, como por exemplo um pequeno mercado, uma panificadora ou até mesmo uma oficina, ela não necessariamente detém os meios de produção, porque ela ainda continua dependendo das grandes empresas para poder funcionar. Basicamente isso. Quais são os países capitalistas, né? Todos os países que estão pintados de cinza nesse mapa são os países capitalistas da atualidade. Os países que estão pintados de roxo, em algum momento de sua história, tiveram uma aproximação com outra base ideológica, que seria o socialismo, mas isso é tema para uma próxima aula. Vamos para mais uma atividade. O que é a economia de mercado? Nesse sistema, quem estabelece os preços dos produtos e serviços? Agora é com vocês. Vamos ver como fica uma possível resposta, gente? Economia de mercado é quando as empresas que decidem como, quando, quanto e onde produzir, estabelecendo o preço e as condições de circulação das mercadorias. De acordo com a lei da oferta e da procura,
Logo, nesse sistema, quem estabelece os preços dos serviços e produtos são as próprias empresas. Bem, nessa aula nós aprendemos um pouco mais como foi a transição do sistema feudal para o capitalismo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.